Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez aqui no Conjectura. Hoje nosso episódio de número 18 para falar sobre ciências humanas e políticas públicas no Brasil. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda você que chega aqui para acompanhar a nossa live. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença do professor Adriano Correia, professor Adriano que é professor de filosofia da Universidade Federal de Goiás e é também presidente da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Olá, Adriano, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a vocês, Danilo, Wayne e ao público também, é um prazer. Obrigado, Adriano. E, como sempre, estamos muito bem acompanhados com o nosso amigo, professor Wayne. Bom dia, Wayne. Bom dia, Danilo. Bom dia a você que vai chegando à nossa live. Bom dia, Adriano. Seja muito bem-vindo. Vou fazer aquela apresentação inicial de sempre, né, Danilo? É claro, a cada semana uma porrada, mas, bom, nós somos o Conjectura. Justamente hoje fazemos 2 meses de existência e temos, então, a enorme satisfação de receber o Adriano como representante da nossa comunidade filosófica brasileira, nacional, né, a ANPOF. Então, 2 meses de existência do Conjectura, nós somos um projeto de divulgação, promoção e defesa das ciências humanas. Você já sabe, mas não custa lembrar, não é? Somos da filosofia, então, é claro, o projeto acaba tendo, assim, uma veia filosófica muito forte, mas o nosso objetivo é a promoção, a defesa e a divulgação das ciências humanas. É por essa razão que nós estamos aqui, e hoje, para debater esse tema, né, e pensar um pouco, especialmente o tema das ciências humanas e das políticas públicas brasileiras que têm, então, né, regido e operado sobre essas ciências. Então, você é muito bem-vindo a acompanhar a nossa live. A gente insiste nisso, é muito importante que no momento da live, né, Danilo, a live seja compartilhada. Então, por favor, está nos acompanhando agora, deixe o seu comentário e, além disso, compartilhe a live para que ela possa alcançar, né, um número maior de pessoas, que é também um dos nossos objetivos. E, além disso, né, Danilo, também lembrar que fica o arquivo. Exatamente. Você que, porventura, está assistindo esse programa depois, sabe que a gente deixa ele disponibilizado aqui na nossa página do Facebook, mas nós também fazemos a divulgação dos programas no nosso canal do YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Tá? Então você pode acompanhar todas as lives, todos os programas que nós fazemos aqui nessas outras plataformas. Os links de acesso a elas você consegue encontrar na descrição dessa publicação. E nós temos também o nosso perfil lá no Instagram, por onde a gente faz algumas publicações de divulgações, das sugestões culturais aqui dos nossos convidados. Então, gostaria de reforçar o convite e pedir para você curtir, nos acompanhar nessas outras redes sociais e, se possível, compartilhar a live enquanto nós estamos ao vivo aqui, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas para falar desse assunto hoje de extrema relevância e quente, né, podemos assim dizer, que acabou voltando à tona com força em virtude de declarações recentes aí do ministro da Educação. Mas enfim, vamos falar sobre isso no programa de hoje. Antes, é claro, eu gostaria de passar a palavra ao nosso convidado, professor Adriano, e pedir, por gentileza, Adriano, para você se apresentar aqui para os nossos espectadores. Tá bem, obrigado, Danilo. Eu queria mais uma vez saudar os espectadores, saudar a iniciativa. Eu acho que a gente precisa se comunicar entre nós, que é difícil no atual contexto, considerando o tamanho da nossa comunidade, né, a expansão da filosofia. É cada vez mais difícil ter uma visão de conjunto, né, assim, algo que nos articule e permita que alguém, mesmo eu, por exemplo, que estou na ANPOF, tenha uma visão mais consolidada da área, né? Assim, é claro que a gente recebe informações de vários modos, mas esse tipo de interação acaba um pouco, de um lado, ajuda a gente a perceber como é que a comunidade está. Eu insisto nessa ideia de comunidade porque, de fato, somos
pessoas envolvidas com as ciências humanas, com a filosofia, e que estamos, desde o ensino básico até a pós-graduação, com problemas muito parecidos e com interesses muito convergentes, independentemente das diversas concepções até do que seja fazer filosofia ou concepções políticas mesmo, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás desde 2006. Eu trabalhei antes na Federal da Bahia e me formei na Unicamp, né, na mestrado e doutorado, né, em 2002. Então, desde 2006 eu estou em Goiás e desde janeiro de 2017, até agora o final desse ano, né, eu estou na presidência da ANPOF, junto com uma diretoria, né, com vários outros colegas, e em articulação permanente com as outras áreas das ciências humanas. Eu acho que a gente pode falar um pouco até sobre isso depois, mas nesse início de apresentação eu queria um pouco mais dizer que a atuação, principalmente no último ano e meio, tem sido focada nessa ideia de conectar com outras áreas. Tem sido muito difícil atuar e ter efeito agindo sozinho. Eu acho que, inclusive, quando nós tomamos iniciativas, elas são repercutidas muito mais, porque temos tido o apoio. E quando há alguma questão que nos toca diretamente, não é, a gente convoca os colegas da SBPC, do Fórum de Ciências Humanas e das áreas mais próximas, no sentido de atuar de modo concertado, né? E é um pouco esse o espírito, principalmente nos últimos tempos, que tem pautado nossa atuação. Muito bem. Adriano, então, para o tema da nossa live de hoje, é claro, né? Estamos todos, mais uma vez, impactados com a fala do ministro de ontem, e claro, a gente vai comentar, mas a gente não vai gastar muito a nossa atenção, pelo menos, né, inicialmente ou no programa, em função disso. Quer dizer, a gente tem muita coisa muito mais importante que merece, né, muito mais a nossa atenção, que é justamente essa ideia mais geral que a gente propôs como tema, que pensar um pouco a respeito das políticas públicas e ciências humanas no Brasil. Então, o quadro, mais ou menos, que se apresenta, eu fiz um recorte um pouco histórico ali, de pelo menos 5 anos, né? As ciências humanas entrou, assim, no debate da opinião pública, inclusive. Talvez o primeiro momento tenha sido justamente a reforma do ensino médio, né? Momento em que a ANPOF, eu me lembro bem, atuou diretamente, né, na discussão da reforma, inclusive ali discutindo em audiências públicas com os deputados, né, para tentar fazer o que fosse possível, enfim. Então teve esse primeiro momento da reforma do ensino médio, que é um aspecto muito importante, porque tem a ver com a transmissão das ciências humanas, né? Não só mas a ciência humana se transmite na escola, né? As gerações futuras têm contato com as ciências humanas na escola. Então teve esse primeiro momento de reforma do ensino médio que alterou, né, de forma bastante significativa a posição das ciências humanas na escola. A gente queria te ouvir um pouco sobre isso. E também, logo na sequência, teve um fenômeno que permanece até hoje, que é um certo discurso ideológico a respeito das ciências humanas, né, desde 2018, pelo menos, né, e que esse discurso se transformou e se transforma há 1 ano e meio em política oficial, né, quer dizer, a gente está falando aqui de cortes, de subfinanciamento de programas de pós-graduação, recentemente aquela situação a respeito do programa de iniciação científica, os PIBICs, né. Então, o que a gente tem percebido é isso, um discurso completamente ignorante acerca do que são as ciências humanas, tem implementado uma política por asfixia, né? E o cenário é esse. Então, talvez, assim, para a gente começar um pouco a nossa conversa, né, do ponto de vista institucional, organizacional, né, como é que estão as ciências humanas no Brasil hoje? Tem as suas associações, você acaba de dizer, né? Vocês conversam, mas quais são os limites políticos dessas associações, né? Até onde elas podem ir, o que elas têm feito, né, no sentido de cada vez mais participar dos processos decisórios acerca dessa situação toda das ciências humanas no Brasil e das políticas públicas das ciências humanas? Obrigado, Eni. Então, a ANPOF, ela é uma associação da sociedade civil, né? Ela não é um órgão de governo, nem uma instituição privada, né? O que
é uma associação de programas de pós-graduação, mas a sua atuação, principalmente nos últimos, sei lá, eu teria de pensar, mas desde 2010, talvez, ou um pouco antes, inclusive, a gente tem a Ampof, né? Eu não era da Ampof, claro, eu estou pensando em colegas que foram presidentes antes de mim, e colocaram em primeiro plano essa ideia de que, apesar de ser uma associação de programas de pós-graduação, é a associação que representa a filosofia no Brasil. E aí, nos últimos 10 anos, principalmente, tem havido muitos esforços no sentido de conectar a Ampof a essas várias, e inclusive está previsto em seu estatuto, ou seja, de responder e defender, responder pela filosofia e defender os estudos, a pesquisa e o ensino nos diversos níveis, inclusive na cena cultural, não só nos vários níveis de ensino, né, institucionalizados e tal. A Ampof, ela tem algumas prerrogativas como associação da área. A gente solicitou, algumas coisas já estavam consolidadas, outras a gente solicitou, por exemplo, a gente vota para o Conselho Nacional de Educação, a gente é consultado no PNLD, eu estou dizendo coisas, tudo que ocorreu esse ano e no último mês. A gente votou para o Conselho Nacional de Educação, votou para a formação de uma lista tríplice para representação da área de humanidades no Conselho Diretor do CNPq, por exemplo. A gente fez indicações que foram acatadas de especialistas para cuidar do programa do livro didático da área de filosofia. A coisa está toda um pouco confusa, a gente pode até depois falar um pouco sobre isso, que tem a ver com a reforma do ensino médio, qual o lugar das disciplinas, essa é a questão mais complicada, né? E isso, claro, tem se conformado de vários modos nos estados, que é onde aquelas diretrizes gerais da Base Nacional Comum Curricular se transformam em diretrizes mesmo, em currículo, em carga horária, né, e formação de professores, o perfil dos profissionais, etc. Então, veja, é uma instituição então, que atua politicamente na defesa da área, e também tem essa presença institucional. A ideia é que nós não somos partidários no sentido da política nacional, mas nós defendemos a área. Essa é a nossa função como associação. Vejam, a gente vinha tentando fazer isso e com maior ou menor sucesso, vocês sabem muito bem o que tem sido esses últimos anos, né? Você fala de 5 anos, de fato, é por aí, desde o segundo semestre de 2016, quando a gente poderia colocar aí uma data de nascimento dos nossos problemas, né? Dos nossos problemas mais recentes e mais graves, que foi o Temer, quando assumiu o governo, promulgou uma medida provisória, ou seja, dentre as ações principais, você vê como é que isso é central, não é só uma questão do bolsonarismo, do atual governo, mas dentre as questões das medidas da tal ponte para o futuro, não sei se vocês ainda lembram disso, tem coisa que é melhor não lembrar, mas é importante para a gente tomar pé da situação, né? Então ali nós tivemos uma primeira indicação de que nós éramos um alvo, não é? De que com o Temer ainda não nessa verborragia, esse ressentimento vulgar, não é? Que tem dado um pouco o tom do Ministério do Ministério da Educação em relação às humanidades, mas desde então nós temos tentado mobilizar as instituições para assegurar direitos, assegurar aquilo que está na Constituição, aquilo que estão nos regulamentos associados ao ensino na universidade, né, e também no ensino básico. Isso às vezes funciona, às vezes não funciona, mas a gente buscou intervir muito, principalmente junto ao Congresso Nacional, com todos os problemas que há, ainda é um lugar onde o contraditório tem voz, ainda que seja minoritário, ainda que seja derrotado, você consegue fazer audiências públicas, reunir com comissões, apresentar relatórios, sugerir projetos de lei e por aí vai. Então a gente tem atuado nisso, como vocês devem imaginar, no momento presente está muito mais complicado, mas nós atuamos coletivamente agora, por exemplo, para derrubar
a 979, a medida provisória que intervinha na nomeação de reitores. Não é uma ação da ANPOF, assim, claro, nem de um único agente, mas foi decisiva a SBPC e a Andifes, né? E nós estamos em contato permanente. A Andifes, que é presidida pelo João Carlos Salles, né, antigo presidente da ANPOF, e reitor da Universidade Federal da Bahia, né? Então a gente tem atuado institucionalmente, principalmente junto ao Congresso, mas também nos articulado via SBPC, que é uma instituição que tem representação parlamentar e que tem sido decisivo para as nossas atuações no Congresso, né, audiências públicas, mas não só, né? E algo que é menos conhecido, mas que tem sido decisivo para a área, que é o Fórum de Ciências Humanas Sociais, Sociais Aplicadas, Letras e Artes. Letras Linguísticas e Artes. Né? Então, o famoso Kitsala. Exato. E é o que no CNPq, mas muito mais claramente na CAPES, é a área de humanidades. É assim que no CNPq a coisa tem uma outra estrutura, a gente está junto com as engenharias, para vocês terem uma ideia. Assim, no organograma do CNPq, a filosofia está junto com as engenharias. Quando eu tomei posse em 2017, um pouco depois, na ANPOF não tem esses ritos, né? Até tem lá no encontro, né? Mas não tem toda essa pompa, né? Mas quando assumi a presidência, uma das coisas que eu fiz foi retomar o contato com o fórum. Não que antes não estivesse acontecendo, mas priorizar o contato com o fórum. O fórum estava um pouco debilitado em sua atuação, por várias razões, desarticulação e tal, e a gente estava muito distante. Então, eu participei de uma reunião em Brasília, justamente por articulação do fórum. Em 2016, foi criada a área de humanidades como uma área separada no CNPq. E nessa reunião de que eu participei em 2017, ficou claro que não ia ser implementado isso, que tinha sido aprovado, inclusive, pelo Conselho Superior do CNPq, mas que não ia ser implementado, e até hoje estamos numa situação bastante precária. Eu acho importante destacar essa dimensão mais ampla da atuação, porque, ao mesmo tempo, estamos tentando conexão com a imprensa, divulgação do que é produzido na área. Então, assim, atuar em todas as direções. É uma coisa bastante exaustiva, principalmente se a gente considerar o quanto, muitas vezes, isso... Assim, a gente dá com os burros na água, como se diz, né? Assim, não tem uma repercussão como a gente gostaria, mas é um pouco o apuro da nossa situação. A gente não, mesmo quando não é efetivo, a gente tem que continuar fazendo. Então, é um pouco manter a presença na cena pública, né? Eu acho que isso é uma coisa de muito mais médio e longo prazo, mas o que eu estou fazendo agora, por exemplo? Bom, hoje, preparar o edital do Prêmio ANPOF, ao mesmo tempo, até o final da semana, os programas estão se manifestando sobre cancelar ou adiar o encontro nacional, que estava previsto para outubro em Goiânia. Estamos em articulação ainda, tentando revogar 2 documentos que são catastróficos para a nossa área e que foram promulgados nesse ano, a portaria 34 da CAPES, que foi publicada em fevereiro e reformada por pressão nossa em março, mas ainda horrivelmente nos coloca numa situação subsidiária em relação a qualquer outra área, entendeu? Ou seja, as humanidades teriam 10% a menos de bolsa sempre, afora outros critérios que também nos prejudicariam e tem nos prejudicado, mas o que tem sido até mais grave do que isso é a portaria 1122 do CNPq. E aí, por que mais grave? Porque o impacto da medida da CAPES ainda é difícil de avaliar. A gente fez levantamentos, estamos em contato com os programas. O que a portaria fez, em termos de distribuição de bolsas, foi gerar uma confusão generalizada. Muita gente, inclusive, chegou a ganhar bolsas da nossa área, né? Ou então perdia um monte de bolsas de mestrado e ganhava algumas de doutorado. Então, assim, uma coisa completamente caótica em termos de política pública. É isso que a portaria 34 tem produzido como efeito. E aí a pandemia, vocês devem imaginar o quanto fica difícil mover instituições num contexto como esse. A gente
se articulou com alguns deputados para apresentar projetos de lei para derrubar essas portarias, mas elas não entram em pauta, essa que é a questão. A gente conseguia colocar isso em pauta até o ano passado, por exemplo, mas neste ano, com as questões relacionadas à pandemia, o Congresso se reunindo virtualmente, etc., então isso tudo está mais complicado. E para não ficar falando tanto tempo assim, sem dar um tempo de vocês também complementarem e indagarem e tal, a portaria 1122 do CNPq impactou o PIBIC, como a gente viu, catastroficamente, porque ela tem ali veja, o ano passado o que nós tivemos? Falas ofensivas, essa coisa tosca e meio bárbara, e vulgar, inclusive, né? O nível é realmente desanimador, assim, a gente se organiza, né, para uma coisa mais sutil, defender as humanidades, a conexão entre as áreas do conhecimento, e a gente tem que lidar com uma coisa completamente tacanha. Essa tacanhez se revelou no ano passado como cortes, como foi bem lembrado, acho que pelo Danilo no início, não sei se foi ele ou você que falou, Wayne. Mas esse ano não. Agora eles estão convertendo em políticas públicas. Na CAPES, o Colégio de Humanidades está em risco, não é? Que é um conselho consultivo da área junto às biológicas e às exatas, não é? Esses 3 colégios negociavam as coisas institucionalmente, com muita clareza, com critérios, a discussão sobre o Qualis e por aí vai, né? A gente também atuou muito fortemente institucionalmente pela ANPOF para viabilizar uma construção coletiva do documento de área da avaliação da pós-graduação. É a primeira vez que isso foi feito. Méritos da coordenação de área, mas nós, em dezembro de 2018, já promovemos uma primeira reunião com os coordenadores em Brasília. Fazia acho que 4 anos que não tinha uma reunião lá, a gente promoveu, auxiliou alguns programas que não podiam estar presentes. Então, veja, a gente está num momento em que e aí houve a saída do presidente do CNPq, mudança da presidência da CAPES, eu mesmo tive mais de uma reunião com o presidente da CAPES, o Anderson, né, que saiu, o Anderson Correia, e agora entra um presidente que está disposto a se alinhar muito mais claramente com as posições do Ministério da Educação. Então, e outra coisa, a pandemia, como a gente já deve perceber, até pelo modo como eles lidam com a saúde pública, não tem sido obstáculo para eles continuarem com esses expedientes de desmonte, de prejuízo, de perseguição à área. Então, a gente tem de respirar fundo e enfrentar, porque quando isso se converte em portarias, o plano estratégico do CNPq até o final de 2022, não é? Que é a portaria 1122, é uma visão tacanha, inclusive, de conhecimento e de ciência, porque as ciências básicas que não se convertem em tecnologia necessariamente, ou então tem uma conexão tênue com produtos, processos, não é? Patentes lá na frente, essas áreas também estão fragilizadas nas exatas, nas biológicas, e é um pouco isso, é uma obsessão com as humanidades, ideologicamente orientada, mas é uma incompreensão do que é o sistema de produção de conhecimento e como que essas áreas dialogam, tocam lá na ponta, né, nos extremos da pesquisa de ponta. Frequentemente a física cruza o caminho para a filosofia e vice-versa, e eles não compreendem como é que pelo menos não parecem compreender, e aí tem uma ideia tacanha, inclusive de tecnologia, em sua conexão com a ciência básica, né? Inclusive na direção disso que você falou agora, Adriano, teve uma manifestação publicada recentemente do Centro de Filosofia e Humanidades da Federal de Santa Catarina. Sim. Inclusive, foi redigido também em parte dele foi redigido por um professor que esteve conosco aqui na semana passada, o professor Darley Dallagnol. O Darley. E o professor Darley tem feito também um trabalho brilhante na questão bioética da pandemia, ele com outro grupo de pesquisadores. E o que esse manifesto diz é justamente isso, né? Que na verdade essa visão de tecnologia que o governo tem tentado parecer, né, uma visão mais assim voltada a investimento, a resultados práticos, na verdade ela é uma visão equivocada, porque as ciências humanas elas aparecem assim como base da própria reflexão
no sentido assim de apontar para quais fins aquela tecnologia que pode vir a ser desenvolvida vai ser implementada ou não. O manifesto até menciona, né? Você vai desenvolver uma tecnologia agrícola, mas essa tecnologia agrícola ela vai ser utilizada de modo a propiciar que mais pessoas tenham acesso a alimentos, etc., ou isso vai propiciar um desgaste do solo, um desgaste do meio ambiente. Quem vai oferecer respostas a essas questões são as ciências humanas, os impactos socioeconômicos do desenvolvimento dessas tecnologias, o próprio exemplo do grupo de bioética, do professor Darley, que tem feito um trabalho muito interessante no sentido de dar orientações mesmo para o combate à pandemia de Covid, né? Como que a gente pode direcionar os leitos de UTI, né, os respiradores, os recursos são escassos, a gente precisa de um critério que é ético, já que não dá para atender todo mundo, né? Mesmo a questão do uso lá dos fármacos, cloroquina, hidroxicloroquina, como que a gente avalia isso de um ponto de vista moral? Quer dizer, as contribuições das ciências humanas, elas são, na verdade, inegáveis. É impossível você ter uma visão de ciência e de tecnologia que, de algum modo, vamos dizer assim, não toque na questão das humanidades, da ética, da filosofia, da sociologia, ciência política, antropologia, e história e tantas outras, né? Exato, exato. E como você bem disse, assim, isso é o que causa um certo temor, porque enquanto eles estão, assim, como a fala recente do ministro, no nível do que ele costuma falar, ou seja, é um pouco já, assim, já um sinal da precariedade em que nós estamos, Sim. o fato de que ele sequer consiga se expressar de uma maneira assim, eu não falo de uma formalidade, mas no sentido de você perceber uma concepção mais geral, seja do Uhum. sistema de formação, da educação básica, o sistema federal de universidades e por aí vai, né? Seja da própria ideia de pesquisa. Ele mesmo, um pesquisador medíocre, não tem nenhuma experiência sequer com a universidade, e medíocre não é uma ofensa pessoal, medíocre no sentido de que ele tem um currículo que eu tenho Uhum. orientandos que estão em situação muito melhor, assim, em termos Uhum. de pessoas jovens, orientandos de doutorado, por exemplo, que tem um currículo muito melhor do que o dele. E não é um concurso de currículos, não teria de ser necessariamente o melhor pesquisador de uma determinada área, o ministro da educação. Então, é Claro. um pouco assim, a gente, quando a gente se prepara, por exemplo, eu vi essa manifestação lá, né, dos colegas da UFSC, que a gente se prepara para uma coisa sutil, sofisticada, complexa, que de algum modo corresponda à complexidade do que a gente está falando, que é o próprio processo de pesquisa, de ensino, de formação, e a Uhum. gente está lidando, na realidade, com pessoas que sequer fazem ideia do que está em jogo, não é? E aí é bem difícil, porque você tem de conservar uma energia vital aí, né? Porque são pessoas, Uhum. somos atingidos também, né? Inclusive afetivamente, por esse nível tão baixo do debate. A gente se prepara para uma coisa, para se defender e justificar, por exemplo, o investimento na nossa área, que é muito baixo. Basicamente, a gente se beneficia de bolsas, alguns recursos para eventos. No CNPq, por exemplo, a nossa presença é mínima. Uhum. Ou seja, economizar com a gente não vai conseguir fazer nenhum laboratório decente de física em uma universidade, entendeu? Assim, o volume de recursos é realmente... E agora, vejam, vai impactar essa medida, por exemplo, nas bolsas de produtividade, no edital de Uhum. eventos que está aberto no CNPq. Então, não é brincadeira. Eu acho que e aí, por onde atuar num momento como esse? Eu só poderia dizer que é difícil, que a gente Sim. tem realmente tentado mobilizar instituições, a opinião pública, Uhum. e instituições que estão paradas, que estão assim, não tem uma permeabilidade para essas ações. Mas tem funcionado uma coisa ou outra, principalmente na ação articulada. Eu acho que é isso que Uhum. se desenhou agora. Ou seja, não se trata de a Ampol ficar fazendo notas de repúdio, não é? Como o Sim. pessoal faz até brincadeira com isso, né? Memes e tal. Veja, a gente tem de se manifestar de vez em quando, principalmente em momentos decisivos, porque tem a ver com a opinião pública. Não é necessariamente, vamos dizer assim, algo que vai ter um impacto direto num determinado momento.
a gente tem que ser econômico até para poder ter assim, nessas manifestações, para ter uma repercussão compatível, né? Assim, se você ficar lançando nota para cada coisa que acontece, as pessoas se cansam, não é? E de algum modo parece que a nossa atuação consiste nisso, quando na verdade isso é um modo de a gente se manter vivo no debate, né, na opinião pública, mas a gente tem de atuar em outras frentes, porque isso tudo é muito mais médio e longo prazo, né? Mas a ação articulada, inclusive via SBPC, tem sido onde a gente consegue fazer acontecer, entende? Mas, por exemplo, não conseguimos revogar esta portaria 1122, nem a 34 da CAPES, né? Elas foram refeitas, falando de ciências básicas e humanidades, mas no fim das contas, como nós estamos no CNPq agora, se a gente apresentar uma pesquisa, mesmo em bioética, que não tenha conexão direta com um produto, um processo, uma patente, algo que atenda ao mercado, nada garante que a gente vá conseguir financiamento. No caso do PIBIC, isso tem muita presença das universidades, né? Houve uma reação interna, mas, por exemplo, no caso da Bolsa de Produtividade em pesquisa, não tem como as universidades intervirem, compensando, entendeu? Assim, reajustando. Então, a gente vai ter aí batalhas grandes e está, inclusive, em estudo uma reestruturação geral do sistema de avaliação. Assim, um sistema na nossa área, já foi até aprovado o nosso documento, foi feito coletivamente tudo, até onde eu sei foi a primeira vez, quais livros, 30 pessoas, 20 pessoas, periódicos, a própria ficha de avaliação. Então foram coordenadores que juntaram outros ex-coordenadores ou professores de programas de pós, e mais de 100 pessoas envolvidas num processo à distância, e funcionou. Maravilhosamente, eu diria. A gente até tinha receio de a coisa não andar, e aí vem uma coisa assim extemporânea, fora do processo, por exemplo, avaliar impacto social de uma pesquisa a partir de critérios monetários. Não é nem no sentido do quanto chega a uma dinâmica da economia, mas monetarizar mesmo, ou seja, a ideia de que traz retorno financeiro, e por aí vai. Isso está agora, isso eu recebi faz uma semana, de que eles estão tentando fazer esse tipo de modificação sem qualquer debate, sem qualquer discussão, e passando por cima dos colegiados lá da CAPES, por exemplo. Né? Adriano, então, nesse sentido, veja se você concorda e qual que é a sua avaliação. Eu entendo que há aí pelo menos 2 planos de ação. Um plano é esse plano do discurso, da nota de repúdio, da fala ignorante do ministro. Um plano está no ambiente da opinião pública, né? E a minha avaliação é que, relativamente, esse plano está muito bem assistido, né? Desde a Ampof, inclusive, né? Que antes mesmo disso, né, tem lá a coluna Ampof, né, uma série de iniciativas que já abriam diálogo com a opinião pública, e uma série de colegas têm publicado, né, nos grandes jornais, nas pequenas mídias. Então, assim, de algum modo, esse plano de ação frente à opinião pública, ele está relativamente bem sucedido. Tem muita gente, né, à sua disposição está aqui, este canal de live, tem mais uma série de outros tantos colegas fazendo e etc. Então, isso é uma coisa. Agora tem um outro plano, e eu acho que talvez é isso, Adriano, que precisa aparecer um pouco mais e precisa ser mais pautado, que é justamente isso que você está dizendo. Tem um plano que é da ação política concreta, né? É o plano da portaria, né? É o plano da conversa lá com o deputado, com as comissões e etc. E aí, nesse sentido, talvez fosse o caso agora da gente só pensar um pouco de maneira mais macro, assim, desde a reforma do ensino médio, né? Porque esse é um plano de ação que altera drasticamente, né, a posição das ciências humanas, né? Então, por exemplo, no caso do ensino médio, eu insistiria nisso, né? Toda a questão da transmissão, né, para as gerações futuras, para as gerações, passa pela escola, né? Depois tem o plano da pesquisa, mais voltado à universidade, né? Então, você não tem incentivo, você falou aí do subfinanciamento da pesquisa, né? Enfim, essas coisas acabam estando interligadas. Então,
qual que é a sua avaliação do ponto de vista deste plano da ação política? Qual que é a situação das ciências humanas? Porque, pelo que eu te ouvi, eu acho que tem havido respostas contundentes e que têm surtido efeito, né? Quero dizer, a coisa poderia ser muito pior se não houvesse esse trabalho de articulação, né, que você, junto às várias, que a Ampof, né, junto às várias associações, tem feito, então a coisa poderia até ser pior do que é, mas, de todo modo, parece que a situação é um pouco complicada, né? Quer dizer, do ponto de vista da ação política, as políticas públicas estão se insurgindo, e qual que é a sua avaliação? A gente consegue, qual que é o nosso limite de ação do ponto de vista institucional, considerando a reforma do ensino médio, considerando essa questão maior da situação das ciências humanas no Brasil? Então, Wayne, veja, se você considerar o caso, por exemplo, da pandemia, como eu disse, onde a gente tem conseguido, a interlocução institucional com o MEC, ela funciona bem, por exemplo. Eles não deixaram de nos consultar em momento algum. As indicações que eu fiz para o PNLD, e eu não faço nada dessas coisas sozinho, por exemplo, eu consultei os colegas da Ampof Ensino Médio, especialistas em filosofia e ensino, ou seja, eu não me indiquei, por exemplo. Eu acho que quem tem de estar lá no PNLD é quem, embora eu esteja envolvido de algum modo, é quem está estudando e pesquisando essas questões. Então, temos participado desse processo. Eles nem sempre respeitam. A gente fez uma indicação em 2018, por exemplo, para o Conselho Nacional de Educação. A gente fechou entre as humanidades uma indicação, conseguimos fazer com que esse sindicato fosse o mais votado. A pessoa já era conselheira e não teve seu mandato renovado. Então, acontece isso. Isso não tem muito como a gente controlar, e num contexto como esse agora, veja, como a gente entra no Congresso. Quando assim, atinge, igual a 979, na MP, atinge as universidades como um todo, a gente ainda consegue uma articulação, porque há uma certa sensibilidade no Congresso, de que essa caricatura de uma universidade que forma militantes e guerrilheiros ou qualquer coisa do gênero, é uma caricatura. Quem já passou pela universidade sabe muito bem o quanto é um ambiente plural, um ambiente com posições políticas das mais variadas, e por aí vai. A gente sabe que a coisa é assim, mas assim, a caricatura nos atinge fortemente, né? E aí esse lado que você mencionou bem, de uma disputa, de uma presença na cena pública, a gente tem, por exemplo, focado muito em comunicação, não é? E acessar a grande mídia, né? A gente teve vários momentos em que a gente conseguiu colocar, por exemplo, na portaria 34, se eu não me engano, uma reportagem da Folha de São Paulo, eles nos procuraram, na verdade, nós sugerimos a reportagem e aparecemos lá junto com os colegas das ciências sociais e ciência política, né? Especificamente a Ampox e a BCP na reportagem. Então, essa é uma frente. A frente institucional está muito prejudicada pela pandemia. Por exemplo, quando saiu a portaria 34, nós conseguimos que a Margarida Salomão, deputada de Minas Gerais, ex-reitora da Federal de Juiz de Fora, apresentasse um projeto de decreto legislativo para sustar essa portaria, né, e derrubá-la. Só que não entra na pauta, entende? Sim. E aí não depende dela, assim, depende do Rodrigo Maia, mas depende de toda essa circunstância caótica em que nós estamos. Então, isso, de fato, tem nos prejudicado nessas ações institucionais. Agora, vejam, isso não quer dizer que a gente não tenha podido agir. No caso específico dessas portarias, e eu estou reiterando, porque elas estão em vigência, estão surtindo efeitos deletérios para a gente e que a gente vai sentir aí no médio e longo prazo. Não é? A iniciação científica, que está na base da formação para pesquisa, e a produtividade em pesquisa, que supostamente seria o topo, né, de uma carreira de um pesquisador, etc. Então, tudo isso vai ser atingido muito mais drasticamente do que a portaria da CAPES. Veja, sexta-feira eu estive em reunião à tarde com 40 e tantas associações do Fórum de Ciências Humanas. Estivemos presentes
o professor Nitamar, que é o coordenador de área, a professora Márcia Zebina, vice-coordenadora de área da CAPES, e o professor Dirk Greiman, que do CNPq, né, na nossa área, né, do Comitê de Assessoramento. Tivemos essas reuniões, a gente se fala todo dia, quase praticamente. Eu tenho aqui no WhatsApp 2 grupos onde a gente troca informação, contatos, ações, se esclarece reciprocamente. Às vezes a gente fica em dúvida sobre uma atuação. Então, é um grupo que se chama Articulação Humanas, que só tem 10 pessoas lá, e aí tem as associações mais próximas da nossa área, e um grupo que chama Entidades Nacionais, que aí tem 100 e tantas pessoas representando todas as áreas do conhecimento, e é aí que a gente tem pensado em articulado politicamente. Mas veja, o caminho institucional mais óbvio, que era o Congresso Nacional, está praticamente impermeável a questões que não sejam tão drásticas como essa da nomeação de reitores, que tem aí o artigo da Constituição sobre a autonomia universitária, que torna, obviamente, um descalabro aquela medida, né, no contexto da pandemia, mesmo no contexto da pandemia. Sim. Então, outras questões está sendo muito difícil, só um pouco compartilhando aí um pouco, dizendo da tua questão. Mas a gente tem se reunido, nós seguimos, ao mesmo tempo que brigamos para assegurar parâmetros mínimos de juízos sobre avaliação em nossa área, financiamento, etc., a gente tem também tentado tomar parte nos processos institucionais legítimos, como esse, de indicação de pessoas para compor o comitê do CNPq. Isso não é uma questão menor. E nós nos articulamos semanas a fio, nos reunimos e mandamos lá. Inclusive, tem um colega da filosofia, são 2 vagas, e teve a indicação do professor Marcos Nobre para uma das listas tríplices, né, da Marcos Nobre da Unicamp. Então, a gente tem feito isso, né, mas eu reconheço que o ponto em que nós estamos agora é muito frágil pelo despudor do governo, aí, principalmente do Ministério da Educação, no nosso caso específico. O que eu chamo de despudor é nada que é institucional, procedimentalmente correto, é respeitado. Então, a gente pode fazer uma coisa que envolva a articulação de centenas de associações, como no caso das listas do CNPq, e eles simplesmente não respeitarem, ou enrolar a nomeação, ou coisa desse tipo. Então, com isso, a gente não tem conseguido lidar, né? Não tem conseguido barrar. A gente, por exemplo, acionou várias vezes a comissão de acompanhamento externo do Ministério da Educação, que foi montada na Câmara dos Deputados pelo Rodrigo Maia. Eu, inclusive, participei de audiências, me reuni com os deputados diretamente, mas no momento atual isso está desarticulado e eles estão utilizando a pandemia para tomar medidas institucionalmente mais impactantes a longo prazo, sabendo que a gente está com mais dificuldade de barrar essas iniciativas. Então, esse é o nível, um pouco, para vocês terem uma ideia. O Adriano, uma pergunta assim, que quem está me inteirando mais sobre o assunto hoje. É o caso, ou seria o caso, de uma articulação, de uma frente ampla, por assim dizer, que envolva ciências humanas, ciências sociais aplicadas, uma frente voltada exclusivamente para a comunicação, para, vamos dizer assim, defesa ampla dessas áreas do conhecimento, já que a via institucional tem tido tantos problemas? Isso já tem acontecido? Isso que vocês têm feito, tem algum planejamento nesse sentido, assim, de divulgação, de defesa, vamos dizer assim, na esfera pública, por uma entidade em específica, talvez a criação de uma entidade? Então, nós temos o fórum, né? O fórum o SALA, né? Fórum de Ciências Humanas, aquele sociais aplicadas, letras, linguísticas e artes. Esse fórum funciona muito bem, só que a gente tem atuado muito institucionalmente. A comunicação que a gente estabelece nessas articulações institucionais tem repercutido também nessa outra dimensão para a qual você chama a atenção. Então,
Por exemplo, já aconteceu de uma colega da ciência política ser contactada por um veículo de comunicação nacional e tal, e já me indicar para a gente participar junto da reportagem. Isso tem acontecido com muita frequência, mas como um efeito do contato, né, entre nós, persistente, cotidiano, não como um propósito deliberado. O que nós temos, veja, no ano passado eu estive em Campo Grande, né, rapidamente, eu fiquei só 2 dias, mas para marcar presença no encontro da SBPC, né? E fizemos atividades que impactaram bastante. Mas uma das reuniões mais importantes, da qual eu participei, e colegas de outras áreas também, foi uma reunião promovida pela presidência da SBPC para discutir a comunicação com a sociedade. Então, foi quase uma espécie de curso de como a SBPC tem recursos para ter uma assessoria. A gente tem tentado também calcular direitinho, que vocês devem imaginar, os programas estão com dificuldade de pagar a Ampof, mesmo sendo pouco dinheiro, alguns lugares o governo criou dificuldades que fazem com que os programas, mesmo tendo dinheiro, não conseguem nos pagar, porque não tem a tal da rubrica ou coisa. Então, assim, eles estão pouco a pouco nos atingindo, mas a gente tem canalizado os nossos recursos e usado com muita cautela, porque a gente pode ficar subfinanciado daqui a um tempo, né, se os programas não conseguirem nos pagar. Mas estamos investindo nisso, canais de comunicação, edição de vídeo, estamos com convênios, que aí não custa dinheiro, mas que tem a ver com iniciativas que a gente tomou. Aquela revista Filosofia, Ciência e Vida, que vende nas bancas, a gente ficou 6 meses numa parceria com eles, que se mantém, mas eles estão se reestruturando, não vai ser só uma revista de filosofia, vai ser uma revista de humanidades, então a gente vai perder um pouco. Assim, a revista estava, metade dela que estava quase pautada por nós, né? A gente não ganhava nada com isso, mas também não pagava para ocupar esse espaço. A gente fez convênio com o Le Monde Diplomatique, a coluna Ampof, a gente sempre manda antes para os meios de comunicação. Recentemente, o Estado da Arte, ainda não publicamos nenhum texto, mas já fechamos um convênio com eles, que a gente vai fazer parecido com o que a gente vinha fazendo, que a gente recebe a coluna Ampof, a gente antes manda, às vezes uma edição, um formato mais abreviado, mas a gente manda para a Folha, manda para... A gente conseguiu publicar muita coisa nos meios de comunicação e continua conseguindo publicar. É um pouco por aí, assim, é tudo muito artesanal também, em certo sentido, é profissional, porque a gente... Claro. Mas a estrutura mesmo, a Ampof não tem nem sede, para vocês terem uma ideia, né? Não tem bens nenhum, né? Nada. Assim, eu comprei um computador agora para a secretaria porque estava ficando inviável, mas a gente também tem sido muito cauteloso com essa questão de recursos, porque a Ampof não pode ficar, por exemplo, meu mandato vai até dezembro, eu tenho de deixar recursos para pelo menos uns 6 meses de funcionamento, e a Ampof custa uns 5 mil reais por mês, sabe? Entre secretaria, site. Agora estamos reformando o site. O portal da Ampof vai ser todo reconfigurado. Vamos relançar o portal de periódicos e por aí vai, né? Mas o que eu ia dizer que é artesanal é porque a estrutura é muito precária. Assim, não temos uma estrutura fixa como tem, por exemplo, a SBPC, e que nos permitiria assim, uma atuação. Mas é uma coisa a se pensar. O problema, Danilo, disso que você aponta, é que nós somos os coordenadores, por exemplo, os presidentes de associação, a gente está sendo bombardeado quase diariamente por ações que a gente tem de reagir, entendeu? Sim. E aí, infelizmente, isso toma tanta energia e tempo que nos rouba essa ação de médio prazo, curto e médio prazo, e longo prazo com certeza, mas muito mais de médio prazo, que é esta presença na cultura, né? na cena pública, para falar de uma maneira bem genérica, seja o debate político, seja o debate cultural. Mas a nossa presença espontânea tem sido extraordinária. Eu não sei se vocês têm essa impressão, com canais como esse de vocês, como colegas escrevendo nos meios de comunicação, debatendo políticas públicas, debatendo questões de bioética, debatendo política mais geral, perspectivas.
arriscando dizer besteira também, porque a gente tendo de participar de um debate em que as coisas estão continuamente em mudança, no caso, por exemplo, da pandemia, já tem filósofos que falaram coisas que hoje Já não vale mais, né? é muito difícil, mas é o preço, e é assim que eu acho que tem que ser. A gente tem que correr esse risco, e eu diria que os colegas estão correndo, não pela Ampof, a Ampof está fazendo, eu acho, o esforço, a gente faz esse esforço, mas dá uma reação espontânea da comunidade, e as pessoas, todo dia que eu olho as redes sociais, eu vejo onde a gente está por todo lado, né? E eu acho que isso, no médio prazo, vai ser decisivo para a gente, porque a gente vai precisar de apoio da opinião pública. Essa é a importância também do ensino médio, da presença, como o N chama também a atenção. Nossa maior defesa hoje contra as caricaturas e a vulgaridade do MEC é um estudante de ensino médio que leva uma redação sobre Platão para fazer em casa. Não tem propaganda melhor, entendeu? Propaganda no melhor sentido, de divulgação, da qualidade do nosso trabalho, com todas as precariedades que a gente sabe que tem, mas do que isso. E nós não defendemos que sejamos área prioritária. A gente não pode ser perseguido por uma fantasmagoria ressentida que associa a filosofia a uma determinada posição político-ideológica, e além de tudo é mentira, né? Porque se pelo menos fosse verdade, a gente fala assim, é injusto, mas é verdade, a gente é tudo comunista mesmo, mas a gente sabe que não é assim, nem as pesquisas que predominam na área hoje. A gente fez também uma reportagem com a Folha de São Paulo, né? Os estudos sobre marxismo, por exemplo, são muito qualificados, mas são muito poucos na nossa área hoje em dia, né? E eu diria infelizmente até, porque é uma área importante para compreender o contemporâneo, né? Mas é isso, a gente tem de lidar, esse ministro, é difícil imaginar que venha algo pior, se ele cair, como dizem que ele está para cair, mas não é de se duvidar, assim, a gente tem que estar, assim, o que poderia ser pior do que ele, eu não consigo imaginar agora, mas eu acho que eles são capazes de encontrar o pior. Mas esse nível vulgar, sabe, assim, do baixo nível mesmo, sabe, assim, essa coisa como isso que ele falou recentemente da filosofia, não há uma dimensão de uma conexão entre conhecimento, cultura e sociedade, por exemplo. A noção de conhecimento é só aquilo que gera coisas que podem pegar, é uma coisa tão, assim, pode pegar e ser vendido, né? É uma coisa tão, assim, rasteira, sem entrar em... Não é uma questão pessoal. Rasteira é o nível da conversa, né? Que desanima, mas é por aí que a gente vai ter de ir. E eu acho que uma situação de crise como essa, em uma situação de crise mais do que em qualquer outra, compreender é decisivo. Eu acho que nós somos agentes de compreensão, a gente fornece ferramentas para que as pessoas... A gente faz certas perguntas, mesmo que a gente não tenha resposta, mas que permite que as pessoas tenham uma compreensão mais complexa do seu contexto, né? Não só a filosofia, as humanidades em geral. E eu acho que isso vai também, ou seja, a nossa presença vai ser também num horizonte aí mais estendido, não dessas urgências, né, de defender uma bolsa de iniciação científica para um estudante, ou seja, nesse nível, né, ou seja, a gente está nesse nível, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão mais a longo prazo de que a gente tem de atacar com as duas mãos, assim, o urgente ali, mas o mais preocupante é justamente que essas falas bizarras, elas estão, de algum modo, elas são diversionistas, elas roubam energia e atenção, então a gente tem que ter muito cuidado para ver como reagir ou simplesmente não reagir. A gente tem que se preocupar com essas políticas institucionais, que é o título um pouco da nossa fala, essas portarias e essa tentativa de interferir na avaliação, por exemplo, da pós-graduação. Adriano, e aí nesse sentido, assim, a nossa ideia hoje aqui do Conjectura era um pouco essa mesmo, quer dizer,
como a gente disse, né, eu acho que esse plano da comunicação institucional, ele tem sido relativamente satisfatório, então é muito fácil você abrir a rede social, qualquer grande veículo, e encontrar bons argumentos, boas justificativas, que falam a favor, né, da importância das ciências humanas. E aí, para hoje, então, ao recebê-lo, a gente queria trazer mais essa dimensão mesmo que você trouxe, né, do fazer político, institucional, para que as pessoas também tenham a noção, primeiro, do que tem sido feito deste ponto de vista, que são ações importantíssimas, né, que tem travado, que tem barrado uma série de situações que poderiam piorar ainda mais, né, o quadro. Então, foi muito importante, assim, você trazer um pouco essa dimensão um pouco mais interna e institucional. Mas agora, talvez seja o caso da gente chamar um pouco o Adriano, pesquisador de Hannah Arendt, né, quer dizer, não exclusivamente o presidente da Anpof, mas, de novo, né, o nosso projeto aqui chama Conjectura, Adriano, porque a gente quer ousar tentar passar da crítica bem feita, bem estruturada, rigorosa, para pensar possibilidades, né, para pensar soluções. E aí, assim, de um ponto de vista mais de análise filosófica mesmo, né, considerando as ações que você menciona, todas essas ocorrências de 2005 para cá, a situação das ciências humanas no ensino médio, a ameaça à pesquisa, das ciências humanas. Você diria que a filosofia, especificamente a filosofia, nessa grande área, nesse grande universo que compõe as humanidades, você acha que a filosofia teria um papel específico aí nesse cenário, que é só dela, assim, que caberia à filosofia? Agora, não mais do ponto de vista da ação política, eu estou dizendo, mas né, do ponto de vista epistemológico mesmo. Você acha que nesse cenário a filosofia teria algum papel específico na contribuição para as conjecturas possíveis dessa situação tão difícil que as ciências humanas enfrentam no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que não é uma exclusividade nossa, mas é uma especialidade nossa, a tentativa de compreensão. Eu acho que, assim, é claro que não é só a filosofia, é claro que um colega cientista, sei lá, da saúde pública, da saúde coletiva, tem condições de pensar as coisas que nós estamos pensando também, não é disso, né? Mas há algo aí da filosofia que eu penso que é importante, que é o seguinte, qualificar um pouco mais o debate, o diálogo e a forma. Veja, a gente não tem só uma crise do valor do conhecimento, né, uma crise, uma descrença nas formas como se prova o falso, não é? Seja na ciência, seja na ética, não é? Essa questão da mentira, por exemplo, a questão de uma manipulação da opinião pública, um envenenamento da esfera pública, pensada como esse campo do debate que inclui a imprensa, mas também inclui a política. Eu acho que a gente tem um papel central aí, que é, primeiro, o trabalho diuturno de evidenciar a fragilidade de discursos que são mobilizados por falsidades, por falácias, por concepções autoritárias do espaço político, e por aí vai. Eu acho que, como eu disse, não é uma exclusividade nossa, e claro, a compreensão, mas é algo para o que a gente, historicamente, foi muito decisivo. A filosofia é muito decisiva para esse esforço de compreensão do contemporâneo e esforço de compreensão do que é uma vida complexa, uma vida que precisa, por exemplo, o conhecimento ele tem de ter uma interação com uma noção de vida que não seja meramente a do comprador do mercado, mas a de alguém que, por exemplo, em termos éticos e políticos, constitui uma existência mais ampla, mais complexa, mais plural. Eu acho que e uma outra coisa que eu acho importante, ou seja, a gente pode complexificar, a gente pode oferecer nas nossas questões elementos para ensaios de resposta. Veja, essa questão da pandemia, eu vi um texto de uma colega do México justamente tratando disso, faz com que a gente tenha de lidar com uma imprevisibilidade catastrófica do ponto de vista de todo tipo de planejamento.
não é? Assim, a gente não sabe. Um exemplo que gera muita angústia na sociedade, na nossa comunidade, imagine a gente também na diretoria, é o caso do nosso encontro nacional, que é o evento mais importante da nossa área, não só no sentido ali acadêmico, institucional, etc., mas é onde a gente se encontra. E essas ocasiões de encontro de uma comunidade tão grande estão cada vez mais raras. Os coordenadores de pós não se encontram porque a CAPES não tem feito, não estava fazendo essas reuniões que são usuais lá E veja, como é que a gente pode saber como estaremos em outubro? Ou mesmo maio do ano que vem, que é o primeiro semestre do próximo ano. Então, mas mais do que isso, a gente tem que pensar, por exemplo, que critérios políticos devem orientar o uso das nossas reservas, os 350 bilhões de dólares que o Paulo Guedes diz que estão lá guardados para garantir as grandes empresas e os rentistas. Essas discussões que têm a ver com ética, com política, com lógica, com retórica, com teoria do conhecimento, eu acho que a gente tem de tentar se comunicar com a sociedade, mesmo naqueles níveis mais sutis das coisas que a gente investiga. E não subestimar a audiência. Eu acho que há pessoas que, interessadas em compreender, se abrem até para incompreensões pontuais de uma fala mais especializada, etc. Né? Então, o que eu te diria é que esse momento de crise é um momento em que a filosofia é alçada ao centro. Ou pode ser, não necessariamente, mas ela pode ocupar. Veja todos os esforços de compreensão sobre um mundo pós-pandemia, ou um mundo, ou seja, os critérios que nós utilizávamos, por exemplo, em termos econômicos, no que a gente investe dinheiro como país, no que a gente não investe. Tudo isso está sendo decisivo e vai continuar sendo decisivo. E nós temos uma contribuição extraordinária aí, junto com as outras áreas das humanidades, para pensar um cenário em que uma das maiores dificuldades postas pelo mesmo cenário crítico é justamente a dificuldade de compreender. Ou seja, assim, o futuro a ser imaginado, ele dependerá de fóruns qualificados de discussão. O debate político está envenenado nas redes sociais, aquilo é patológico, né? Assim, sem querer medicalizar, né? Mas assim, mas chega a ser realmente assim uma hostilidade gratuita. Você não se consegue conversar sobre nada no formato ali que hoje é a forma de interação mais usual, né, das pessoas. Então, eu acho que isso nos prejudica, mas é ao mesmo tempo um lugar de intervenção que vai continuar sendo importante. Se você pensar, por exemplo, no caso da mentira na política. A Hannah Arendt, inclusive, escreveu um texto que tem esse título, né, em Crise da República, analisando os documentos do Pentágono. Tem muita conexão com essas questões de corrupção, né, de violação institucional, né, e pensar, por exemplo, a mentira na política a partir não só da ética e da política, mas também da forma como um debate é travado, ou seja, como é que se constrói sentido, como que se constrói, como que se delibera, como que parceiros, mesmo que adversários num debate, constroem procedimentos legitimadores, e por aí vai. Eu acho que a filosofia, a ciência política, não é? A história, as ciências sociais, mas também a psicologia social e por aí vai. Ou seja, a gente tem aí o cenário das nossas dificuldades é também um cenário de abertura. Ou seja, nós estamos com dificuldade de defender o conhecimento justamente porque está em crise a ideia de que o conhecimento é uma coisa valiosa, nesse governo principalmente, mas não só. Então a gente tem aí de defender financiamento para estudar, sei lá, as provas da existência de Deus. E por mais que as pessoas tratem a questão, por exemplo, de filosofia da religião como uma questão importante, veem com dificuldade por que o dinheiro público tem de ir para aí, não é? Como justificar? E é pouco dinheiro, a gente sabe, é salário, é bolsa,
é ridículo, né? O tipo, é livro, mas mesmo a relevância de questões como essa ficam soterradas em um cenário em que o conhecimento enquanto tal, as universidades são colocadas como inimigas da sociedade, não como de onde se pode esperar respostas mais complexas para problemas tão críticos, né? Muito bem, poxa, muito obrigado, Adriano. Acho que a gente já caminha aqui mais ou menos para o fim, né, Danilo? Não sei se você quer fazer alguma outra questão ou comentário. Não, eu acho que o Adriano ele foi muito preciso nas suas palavras. Inclusive, eu gostei do momento onde ele menciona que a própria crise do momento vamos dizer assim, um incentivo, fomenta, né, a nossa reflexão, e a gente tem que manter o esforço de se manter na cena pública e de também estabelecer essa conexão, de mostrar, né, sempre a relevância, o impacto daquilo que a gente produz. Eu acho que a gente até conversa aqui entre nós, né, Wayne, que para nós as ciências humanas, a importância das ciências humanas, ela é autoevidente. Para muitas pessoas que são pegas, vamos dizer assim, desavisadas, né, por certas narrativas, acaba não sendo, e a gente não pode se furtar ao papel de mostrar que, na verdade, tem uma relevância, tem um impacto, inclusive, nesse momento especial, crítico de pandemia, né, nessa construção do novo, seja de uma sociedade nova, seja na identificação dos conflitos que existem, né, de potenciais mudanças estruturais que podem vir para o bem das pessoas, enfim, as conjecturas são muitas, né, Wayne? Sim. Então, eu queria só, antes da gente propriamente passar para o fim, vamos... um pouco aquela ideia, né? A gente não pode ceder muito ao baixo nível ou à barbárie, né, do discurso do nosso, infelizmente, ministro da Educação. Mas, bom, nós somos um projeto de promoção e defesa das ciências humanas, né, um projeto que visa dialogar com a opinião pública. Então, talvez só abrir aqui para nós três mesmo um breve comentário a respeito da manifestação do ministro. O Adriano, inclusive, mencionou várias vezes, fica à vontade, Adriano, se quiser adicionar alguma coisa. E se vocês me permitirem, eu gostaria de começar bem brevemente, aí a gente passa ao fim. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu me lembrei ontem que justamente há um ano atrás, é muito curioso, porque esse ministro com as ciências humanas, mas a filosofia sempre aparece na boca dele. Especificamente a filosofia sempre aparece na boca dele. E exatamente há um ano atrás, algo semelhante ocorreu. Não me lembro exatamente se era corte de gastos, alguma coisa do tipo. Ele tinha, que as manifestações de maio eram por idiotas inúteis, pessoal das ciências humanas e da filosofia, algo desse tipo. E nós aqui na UFMS fizemos uma mesa de debate para repercutir e responder ao tema, né? E eu vou retomar um pouco o argumento que eu tomei lá, nesse sentido que o Adriano dizia, da importância da filosofia para desmontar ou para desmascarar a falácia do argumento. Então, vou trazer aqui na UFMS, eu fui atrás de dados e pude mostrar quanto custa a Faculdade de Ciências Humanas. Eu pude fazer isso, né? Mas o Adriano tem muita razão em chamar a atenção, e eu vou dizer com toda clareza. Agora eu vou dizer, Danilo, vou fazer como você fez na quinta-feira passada, que eu achei muito bonito. Eu quero me dirigir a você que acredita no governo, eu quero me dirigir a você que acredita no ministro da Educação. É você que eu quero me dirigir. E dizer o seguinte, é uma gestão da ignorância completa, o que esse senhor diz. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara, e que não é claro que eu quero, né, estou falando de evidências. Então, de ponto de vista de orçamento, a pesquisa mais barata que se realiza neste país é a pesquisa em ciências humanas. É a pesquisa mais barata que existe na universidade pública. 2, além de ser mais barata, a área de ciências humanas é uma das áreas que mais forma os profissionais nesse país. Por que é importante dizer isso? Porque agora vai tentar desmontar aqui a falácia do argumento do ministro. O que ele faz é um jogo argumentativo no seguinte sentido. Eu não quero sociólogo, antropólogo e filósofo, porque eu quero mais médico e engenheiro. Ora, não tem relação nenhuma a questão de quantidade de sociólogo, filósofo e antropólogo com quantidade de médico. Ministro, o senhor não tem médico porque o seu governo é ineficiente. O senhor não tem médico para atender a pandemia. O interior do Brasil está sem médico porque o governo não funciona.
Se eu não tenho engenheiro, pela mesma razão, não é porque se gasta em ciências humanas. Então, gente, isso precisa ficar claro. Esse argumento é completamente falacioso, porque o que se gasta em ciências humanas, o Adriano chegou a dizer, né? O que se gasta em ciências humanas no Brasil dá para montar 1, 2 laboratórios de alta tecnologia. Então, é uma pesquisa baratíssima, além de dizer, né, Adriano, chamar a atenção também para o seguinte, é uma pesquisa de alta qualidade, internacionalmente falando, inclusive, a pesquisa em ciências humanas que se faz aqui. Nós somos uma das maiores comunidades do mundo de filosofia, de ciências humanas e que pesquisa ciências humanas, seria preciso ser dito ainda. E, de novo, insistir nisso, é uma pesquisa e uma área que forma muitos profissionais. Então, você precisa pensar no professor de literatura que seu filho tem na escola, no professor de filosofia, no professor de história que seu filho tem na escola. Então, é uma área muito barata, que devolve absurdamente para a sociedade, muito mais, inclusive, que muitas corporações brasileiras, e aí que me desculpe o confronto, como a corporação médica, né? A gente pôde discutir na semana passada, Adriano e Danilo, inclusive o papel do CFM, né? O Conselho Federal de Medicina em viabilizar e confirmar a postura do governo relativa ao uso da cloroquina, né? A irresponsabilidade do CFM. Então, seria preciso trazer isso à tona, né? Dizer que não há relação nenhuma no argumento do ministro, é uma fala completamente assim, fora de sentido e que só tem um objetivo, que é confundir, macular e ofender a área de pesquisa de ciências humanas, que é muito mais importante do que, ao que parece, ele consegue compreender. Porque o Adriano também chamou atenção para isso, né? O problema não é só da maldade política, parece que é cognitivo mesmo, é de incapacidade de compreensão. Bom, eu diria isso. Adriano, não sei se você quer adicionar alguma coisa específica em relação à fala do ministro. Eu queria dizer assim, olha, o ano passado nós reagimos, olha, veja, as acusações de inutilidade, de dinheiro público perdido, não é? Numa dessas lives de quinta-feira, o ministro teria feito isso, e na sexta-feira pela manhã, na manhã seguinte, o guru do governo fez uma montagem na internet com pessoas nuas e tal, e dizendo que a Ampof, ele não entende como é que funciona a coisa, né? Que a Ampof estava usando dinheiro público para financiar aquele tipo de atividades. A gente fez uma nota rápida e divulgamos mundo afora, entende? A gente fundou, inclusive eu sou um dos vice-presidentes, a Rede Ibero-Americana de Filosofia, e repercutimos isso mundo afora. No Brasil, nós também nos manifestamos com essa mesma nota que nós divulgamos internacionalmente, e até hoje é o documento que mais foi acessado em nossa página. Só no Facebook, direto da nossa página, foram 500 mil acessos. E acessos na página na internet foram quase 100 mil, que é coisa rara, ninguém vai em página hoje, né? Esse tipo de página como a nossa. Isso só para dizer o seguinte, tendo reagido lá, por que a gente não reagiu agora? Ontem à noite, na hora que vi, alguém me mandou, não me lembro quem, eu já coloquei no grupo lá das humanas, com os colegas presidente da Ampox, da BCP, da Sociologia, né, da Antropologia, da História, e por aí vai, Educação. E a gente meio que assim como no ano passado a gente se articulou pesadamente, nesse ano a gente falou, olha, essas coisas bizarras são agrados ao guru, ao ressentimento dele com a academia brasileira, com a filosofia brasileira, né? E tem a ver são iscas diversionistas. Então a gente não pode se distrair dessas portarias. E a gente não pode dar mais, institucionalmente, eu quero dizer. Mas não pode. Eu publiquei lá na Ampof essa notícia e tal, né, no nosso Facebook e essas coisas. Mas acho que a gente tem de ter uma ideia de que falta não só sofisticação, espírito público, sutileza, né? Falta pudor também. Então, são despudorados que tratam um país como o Brasil e o Ministério da Educação como o quintal dos seus ódios
privados, sabe? O lugar. Então, essa gente nos apequena, né? Eu acho que isso que os que apoiam o governo têm de entender. Ou seja, nós não estamos sendo atacados por nossos defeitos, mas por nossas virtudes, pela pluralidade que a nossa área representa, que a universidade representa. Então, eles nos apequenam e a gente não pode não reagir a eles, mas a gente também tem que ter muito cuidado em termos de ação política, institucional, para não ser enredado pelo jogo do Twitter, porque isso também nos enfraquece, né? Eu acho que a reação social na mídia, né, nas instituições, a esse tipo de falas, dão uma dimensão, eu posso estar errado, mas dão uma dimensão da relevância que nós temos para a cultura. Não é? Eu sei que quem não leva a cultura, não toma a cultura como relevante, vai ter dificuldade de entender a filosofia como relevante. Mas então nós temos que disputar o valor da cultura, não só defender a filosofia corporativamente. Não é isso que se trata. Trata-se da defesa de um saber e de uma forma de acercar-se dos problemas, uma forma da qual nós somos guardiões, né? Ou seja, do jeito de fazer as coisas, né? De se perguntar certas coisas, de tratar como relevantes certos temas. Então, é difícil jogar o jogo deles, né? Mas a gente, infelizmente, não pode evadir dos desafios que estão sendo colocados para a gente. Infelizmente, é o que temos, né? Mas esperamos que mesmo um governo de direita tenha uma dimensão mais clara da relevância da cultura, porque não é um antagonismo necessário entre uma posição política mais à direita e uma concepção rica de cultura, né? Mesmo conservadora. Eu acho que isso tem que ser disputado também no campo da direita política, não é? Acho que é isso. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Eu acho que sempre, como eu disse no início, é algo que a gente precisa, eu preciso disso, é muito solitário, ainda mais nesse momento. Eu tenho os colegas da diretoria com quem eu me esclareço, os meus amigos também, tal, colegas de pesquisa, mas esse tipo de diálogo nos força também a elaborar as coisas, né? E ouvir as provocações de vocês também faz com que a gente tenha mais clareza e dividir com as pessoas interessadas a nossa atuação. Não tem nada de bizarro, nada de que precisasse ser oculto. A gente está defendendo uma dimensão da cultura e também o nosso direito à cultura e à filosofia. Perfeito. É isso mesmo, Adriano. Eu acho que isso foi feito no dia de hoje de maneira exemplar. Nós só temos a agradecer a sua presença, a sua participação aqui na nossa iniciativa. E, bom, acho que você sabe, né? Você sempre pode contar aqui com Conjectura como um desses veículos, né, de defesa da universidade pública, das ciências humanas, da filosofia, que é exatamente esse é o nosso propósito aqui. Para a gente encerrar, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma sugestão cultural para os nossos espectadores. Um livro, uma série, um filme, um documentário, alguma coisa que seja do gosto do convidado. Pode ter a ver com o que a gente conversou aqui hoje, mas não necessariamente. Então eu queria, por gentileza, Adriano, que você deixasse uma recomendação aqui para quem nos assiste. Olha, eu vou indicar duas obras de cultura diferentes, né, que um filme e um livro, que estão relacionados à parte dos nossos problemas. A gente não falou muito disso hoje, porque a gente ficou falando mais de outras questões, mas que está, por exemplo, no centro da concepção de cultura que aparece na reforma do ensino médio. Não tanto no texto da BNCC, aparece também, mas o texto é muito melhor do que a própria ideia da reforma e tal. Tem um livro que tem para mim sido um livro de cabeceira, que eu já tenho uma tradução antiga, mas ele foi recentemente editado pela editora Boitempo, do filósofo, sociólogo francês Christian Laval. Christian Laval, e o nome da obra é A Escola Não é uma Empresa. Eu recomendo vivamente. Assim, não fala só do ensino básico, é um estudo que foi feito em conexão com
com a rede pública de ensino na França, ele faz um estudo do declínio da escola republicana, da escola humanista, e o quanto isso está subjaz às reformas educacionais que estão sendo feitas, tanto no ensino básico quanto na universidade. Então, recomendo vivamente. E um outro, que aí tem a ver com a mesma ideia, e que para mim é um filme do Constantin Costa-Gavras. Eu já vi várias vezes esse filme, que chama O Capital. Tem uma conexão, acho que ver as duas coisas juntos, tanto a obra, né, o livro, que é um estudo das reformas educacionais na França, no início dos anos 2000, mas que tem a ver com a OCDE e com coisas que impactam diretamente em nossa escola e nossa universidade. E do Capital, do Costa Gavras, dá uma ideia assim de que concepção de vida subjaz a esse tipo de reforma que compreende que a cultura não tem dignidade e que submete tudo e todos à lógica da especulação. Não é nem a lógica da produção, é a lógica financista, que é deletéria até para a dimensão produtiva do capitalismo. Então, eu acho que essas duas obras seriam um pouco que eu gostaria de compartilhar com o público. Elas são correlatas, não precisa, claro, ser lida uma com a outra, mas vista e lida, mas eu acho que ilumina bastante para pensar o momento presente. Muito bem. Bom, então, você sabe, né, essas indicações todas aparecerão, então, no nosso feed aí, no Facebook. E você sabe também, na quinta-feira, né, Danilo, a gente volta com a repercussão do tema, discutindo, aprofundando, né, determinado aspecto que foi trazido pelo Adriano. Então, na quinta-feira a gente está de volta. Eu gostaria só de encerrar aqui a minha fala, Danilo, agradecendo mais uma vez ao professor Adriano. A gente sabe da agenda difícil, né, e são tantas demandas, e a gente conseguiu, enfim, trazê-lo hoje. Muito obrigado, Adriano, pela sua participação e disponibilidade. Quero que você estenda esse agradecimento a toda a equipe da Ampof, a quem eu quero, francamente, sinceramente, parabenizar, porque a gente comentava um pouco antes, né, de fato, vocês têm gerido a Ampof num momento da história que é um momento muito desafiador, muito difícil, e segundo a minha avaliação, eu acho que vocês têm respondido de maneira bastante satisfatória ao quadro que aí está posto. Então, receba daqui os meus agradecimentos como membro, né, dessa comunidade, também as minhas felicitações. É isso, eu também só teria a reiterar os agradecimentos ao Adriano e ao pessoal da Ampof, e também aos espectadores que nos acompanharam até agora. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E é isso então, na quinta-feira eu e o Wayne estaremos de volta para repercutir essa live de hoje, comentar novamente, né, os temas que foram aqui debatidos. Então é isso. Tenho só a desejar uma boa semana a você, Adriano, uma boa semana a todos que nos acompanharam até agora, e um grande abraço. De longe, mas um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Um abraço.